Olá a todos, todos na santa paz de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, cada dia mais e mais, em nome de Jesus Cristo, com toda a sorte bem medida do céu, na sua vida espiritual, saúde, sentimental, financeira, material, profissional. Que Deus Espírito Santo venha te iluminar grandemente, te renovar, fortalecer, restaurar cada dia mais em paz, em nome de Jesus Cristo. Todas as áreas da vida espiritual, saúde, sentimental, financeira, material, profissional. Salmos 34:7, esconde sua campanha que os tempos livra. Que os olhos de Deus estejam na tua frente, do lado esquerdo, do lado atrás, do lado esquerdo, do lado direito. Diante de tudo que te pertence, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai fazer milagres, poder de maravilha em sua vida. Tenho certeza que vai trazer essas promessas. E também tenho certeza que Ele vai abrir porta de emprego, moradia, de teu serviço, tu és moeda. Vai te surpreender, vai te honrar nessa terra. Amém? Eu peço paciência para vocês. Vocês estão vendo aí a sombra da morte. Presta atenção. Eu vou falar da sombra da morte, não o vale da sombra da morte. Porque antes de Davi citar o Salmo 23:4, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua mão e teu cajado me consola. Já teve alguém que citou esse termo, né, o vale da sombra da morte. Mas eu quero trazer duas passagens exatamente sobre o vale da sombra da morte, que está aqui em Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amém? Vocês estão me vendo aí bem pequenininho, no cantinho aí do vídeo. E aqui Mateus 4:16, que diz: e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Está aí, né? Essa profecia nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Mas o interessante aqui, tanto em Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quem é esse? É o Senhor Jesus Cristo, né? Como eu falei. Então aqui Isaías falou, Mateus reforçou, e o Senhor Jesus Cristo veio à terra. Nasceu de maneira sobrenatural, concebido pelo poder do Espírito Santo, e começou o seu ministério. Está em Mateus 4, do 1 ao 11. Foi Mateus 4, 1 e 2 diz: foi o Senhor Jesus Cristo levado ao deserto pelo Espírito do Pai para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então foram 40 dias e 40 noites, jejuando, enfrentando o diabo. Mas vamos lá sobre a sombra da morte. Onde está? O que significa a sombra da morte? A sombra da morte é uma expressão bíblica que significa um momento de grande dificuldade, adversidade, perigo ou aflição. Mas que aflição é essa? Espiritualmente falando. Porque o termo já nos diz respeito a espiritualmente falando, uma coisa boa. Você vai aqui, olha qual foi o primeiro livro que foi citado, a sombra da morte. Antes de Davi nascer, muitos séculos antes, no livro de Jó. Olha Jó 3:5. Contaminem as trevas e a sombra da morte. Habite sobre eles nuvens. Negros vapores de dia o espantem. Vocês estão vendo? Olha aí, ó. Jó falando, né, que há uma contaminação pela sombra da morte. As trevas antes as trevas, e aí a sombra da morte. Tanto as portas do inferno, que eu vou falar já mais adiante, como as trevas andam lado a lado com a sombra da morte. E onde eu quero chegar? O mundo está sendo bombardeado pela sombra da morte, pelas portas do inferno, as trevas, e o que eu citei agora no vídeo anterior, sobre as trevas e a sombra da morte. Nós que estamos dentro da igreja, nós temos que buscar força em Deus para nunca desviar. Você que está servindo o Senhor Jesus Cristo, né, fique firme. Lá em 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas de Deus para a destruição das fortalezas. Quais são as armas da nossa milícia espiritual? Já lê a Bíblia, orar, jejuar, buscar as madrugadas. Porque quando você vai em Efésios 6:12, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo o seguinte através desse versículo: porque temos que lutar contra a carne e o sangue, contra os principais das potestades, contra os príncipes das trevas, contra as ordens espirituais mandadas em lugares celestiais. Ou seja, minha luta é a tua, não é contra uma mulher, contra os principais das potestades, os príncipes das trevas, com as ordens espirituais mandadas em lugares celestiais. Ou seja, dezenas, centenas, bilhões e bilhões de demônios. Que está lá em 1 Pedro 5:8, sede sua vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Quem é o adversário?
é Satanás com os seus demônios. Tiago 4,7 diz: sujeitada a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Efésios 4,7 diz: não dê lugar ao diabo. Então nós precisamos revestirmos de toda a armadura de Deus e precisamos buscar a face do Todo-Poderoso. Porque você está dentro da igreja, você está debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando eu oro, eu acordei hoje, eu orei de madrugada, falei: Senhor, teu sangue tem poder. Mas infelizmente, as portas do inferno, as trevas e a sombra da morte estão atacando a igreja. E nós precisamos se revestir cada dia mais das armaduras de Deus. Vamos aqui em Jó 10, 21, 22. Isso aqui é fora de série, olha bem. Antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Eu quero quis dizer, não quero voltar à terra da sombra da morte. Eu quero ficar firme com Deus. E Jó tinha todo motivo para falar isso, porque perdeu os filhos, perdeu a riqueza. A mulher diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele ficou firme, pegou uma chaga maligna, mas estava ali firme. Mas eu voltar para a terra da escuridão e da sombra da morte, nunca. Olha o 22 de Jó 10 mesmo, 22. A terra escuríssima, como a mesma escuridão. Terra da sombra da morte, sem ordem alguma, onde a luz é como a escuridão. Ele estava falando de quem? Do inferno. Então a sombra da morte, as portas do inferno, as trevas e a sombra da morte, é tudo ligado ao inferno. E você é isso, ainda não aceitou Jesus, aceite, porque ela está girando a terra. Você vê lá em Apocalipse, capítulo 6, aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, principalmente o vermelho e o amarelo. O amarelo diz que a morte e o inferno andava sobre aquele cavalo amarelo. Está aí. João 10,10, o Senhor Jesus Cristo disse que o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Ele disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Então aceite o Senhor Jesus Cristo para se livrar, para você não ser alcançado, né, pelas portas do inferno, as trevas e a sombra da morte. Aí você vai ver lá Apocalipse 9, do 13 ao 21, os 4 anjos demônios do grande rio Eufrates. Então fazendo uma devastação espiritual. Tem lá no versículo 21, tem os 4 grupos que é alvo número 1 dele. E está aí uma situação um caos na terra, né? Ele matando, roubando, destruindo. Satanás está aí com seus demônios, devastando a terra. E você também tem na Apocalipse 16 os flagelos, os 7 anos dos flagelos da ira de Deus que foi derramado sobre a terra. E nós estamos vendo a situação da terra muito difícil. As portas do inferno, as trevas e a sombra da morte está atacando a terra pesada. E também querendo afrontar a igreja do Senhor Jesus Cristo. É Jó 12, 22. As profundezas das trevas manifestam a sombra da morte, traz a luz. Olha bem, veja bem o que ele quis dizer aqui. Que as profundezas das trevas manifestam a sombra da morte, traz a luz. Ou seja, é melhor sentar na luz. Tem 3 situações distintas que o mundo está vivendo atualmente: quem é do bem, quem é do mal, quem é da luz, quem é das trevas, quem é de Deus, quem é do diabo. A escolha é sua. Se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está assistindo esse vídeo, ainda não fez a opção do Senhor Jesus Cristo, corra enquanto há tempo. Leia a Bíblia Sagrada, medite, comece no Novo Testamento, você vai ver que a situação não está fácil na face da terra. Nós estamos vivendo a cidade da vida do Senhor Jesus Cristo. Jó 16, o meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Jó, enfermo, abandonado. Aí vem esses 3 amigos, Bilbalde, Elifaz, Isofá, ainda vem Eliú. Eliú ainda foi o mais misericordioso um pouco, mas os demais, só acusação, machucando o pobre do homem doente, em estado crítico. E ele disse que estava chorando muito, e a sombra da morte o cercando, querendo pegar. Mas ele resistiu. Se você ler o livro de Jó, capítulo 1, 42, você vai ver que lá no final Deus operou maravilha na vida dele por causa da fidelidade dele, da obediência. Vale a pena servir o Senhor Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus e ser obediente, se purificar, se consagrar, santificar, se use meus olhos, minha boca, meu ouvido, buscar a face do Senhor, porque os dias são maus na terra. 1 João 5,19 diz: saber que somos Deus e o mundo todo está no maligno. Jó 24,17, estou com Mateus, porque manhã para todos eles é como a sombra de morte, porque sendo conhecido, sente pavores da sombra da morte. O mundo está sentindo o pavor da sombra da morte. A praga de mortandade que foi derramada lá no Egito, a 10ª praga, lá em Êxodo, é a mesma que está sendo derramada no mundo. As pestes, as pragas especiais está sendo derramada no mundo. E está aí a sombra da morte junto. Como eu falei, as portas do inferno, a sombra da morte e a escuridão também. São 4 males terríveis que estão abalando a terra. Jó 28:3. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras da escuridão e da sombra da morte. Meu Deus, vocês veem que situação. Olha aí, ó. E já falava isso naquela época e agora.
que os deuses desse século são os piores. Outro dia eu vou falar sobre os deuses desse século, viu? Vocês se preparam. Não vamos misturar os temas não, vamos ficar só aqui na sombra da morte. Vocês vão ver que coisa terrível, porque o vídeo está ficando muito longo. J34, Eliú, agora Eliú falando. Não há, olha bem isso aqui, hein? Não há trevas, nem sombra da morte onde se esconda os que praticam a iniquidade. Ele quer dizer, sabe o quê? Poxa, Jó, você pecou aí, errou, fez o que não deve, e aí está dizendo que está cercado pela sombra da morte. Olha só isso. O homem doente, fraco, ele ainda vem com uma dessa. Misericórdia. Agora aqui, presta atenção que vocês vão ouvir agora em Jó 38, 17, é o próprio Deus falando. Ou descobriram-se ti as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Aqui agora você está vendo aí, ó, as portas da morte. Eu falei. Então tem a escuridão, as trevas, as portas da morte e a sombra da morte. Deus está falando aqui. Se descobriu? Isso quer dizer, Deus está dizendo, estou dando chance para o homem se consertar na terra, né? de se posicionar diante do que está acontecendo na terra, principalmente nesses nossos dias. Vamos para o Salmo 44, 19. Ainda que nos quebrantaste no lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. O que o salmista está dizendo? Eu, contudo, continuaria servindo a Deus. Foi o que Jó fez, né? Vamos aqui no Salmo 107, 10. Tal como é que se assenta as trevas e sombra da morte, presa em aflição e inferno. Vocês viram, agora surgiu novamente as trevas, junto com a sombra da morte que está arrasando a terra. Presta atenção. O vale da sombra da morte é uma coisa, a sombra da morte é outra. 107, 14 é o Salmo, ainda no Salmo 107. Tirou-os da treva e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Quem é que tem poder de fazer isso? Foi o que Isaías profetizou, e Mateus também está falando. O Senhor Jesus Cristo. É só o Senhor Jesus Cristo tem poder de fazer isso aqui, que está falando aqui no Salmo 107, 14. Então você sai das prisões, sai das portas do inferno, sai das trevas, vem para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Jeremias 2, 6. Eu peço paciência, ficou um pouquinho longo, mas vale a pena. Jeremias 2, 6. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e cova, por uma terra de sequidão e sombra de morte. Olha só isso, porque deserto significa morte, é secura, né? Por uma terra que ninguém transitava, no qual não morava homem algum. São poucas pessoas que conseguem morar no deserto, além do calor, tem muitas situações naturais e de todas que diz respeito a ataque, né, de animais, e aí vai, animais que vivem no deserto, né, e vários tipos de situações, né, que não tem como o homem muitas vezes habitar no deserto. Aqui está em Jeremias 13, 16, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, antes que tropece vossos pés nos montes tenebrosos. Agora tem os montes tenebrosos, olha só. Antes que, esperando vós luz, ela mude com sombra da morte, reduz a escuridão. Vocês estão vendo aí? Então, vocês viram isso aí, a diferença, vocês viram essa leitura, né, a diferença do vale da sombra da morte, né, e no vale da sombra da morte, é uma diferença muito grande. Amém? Eu sei que vai ter pessoas dizerem, não, acho que você não está entendendo a essência do capítulo, do versículo, do texto, do pretexto, contexto. Não, há uma diferença grande. Você pode analisar bem nesse versículo todo que foram lidos, e você veja que quem apareceu para vencer a morte? O Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 4, começa no versículo 2, Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Então ele começou a pregar, né, e você vai ver aqui, e o próprio Senhor Jesus Cristo falando, essa passagem muito maravilhosa em Mateus 4, 16. E o povo que estava assentado em treva viu uma grande luz. Jesus que estava sentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Que a luz do Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito raie sua vida, que você possa se converter e escapar da escuridão, das trevas, das portas do inferno e da sombra da morte. Vamos orar, ficou um pouquinho longo, mas por favor, divida, assista, vale a pena. E qualquer dúvida, nos comentários, nós estamos aí para esclarecer qualquer dúvida. Vamos orar.